Depois de 5 anos, tem alguém aí? Pois é, foram 5 anos longe aqui do canal do YouTube e muitos desses anos também longe do Instagram, de certa forma off das redes sociais. Andei trabalhando bem nos bastidores e eu resolvi voltar com o meu canal. Na verdade, é algo que eu adiei muito e até me assustou quando eu vi, caramba, em 2025 faz exatamente 5 anos que eu postei o último vídeo aqui nesse canal, então isso me assustou, que eu falei, poxa, quanto tempo eu adiei para voltar, para retomar esse canal. Pensei, inclusive, em abrir um novo canal, começar do zero. Esse foi um intuito, porque eu falei, poxa, o canal já faz muito tempo, não sei quem está acompanhando, eu não sei se faz sentido eu retomar o mesmo canal. E, na verdade, esse vídeo que eu estou gravando é um grande teste, para ver se tem alguém aí do outro lado, se você está me assistindo, se você me acompanhava há muito tempo atrás, deixa aqui seu comentário para eu saber que você está aqui comigo também. E como muitas coisas mudaram, eu acredito que na sua vida também muitas coisas devem ter mudado ao longo desses 5 anos, isso me fez pensar em criar um novo canal justamente por isso. E também porque, como eu fiquei muito tempo parada, o YouTube ele desmonetizou o canal, porque eu não postava. Então, para você continuar ativa para o AdSense, você precisa publicar vídeos, enfim. Então eu fiquei muito tempo parada, ele desmonetizou e eu falei, poxa, eu não sei se eu vou retomar o canal, se vai ter os mesmos números, se o público vai ter interesse naquilo que eu vou falar, quem me acompanhava aqui, quem está inscrito no canal, vai ter interesse no que eu vou passar a abordar daqui para frente. E eu também não sei se o YouTube vai voltar a monetizar o meu canal quando atingir as métricas, 4.000 horas, se eu não me engano. Então, tudo isso ainda tá bem nebuloso, mas eu resolvi gravar para esse canal independente disso, porque falei, poxa, teve todo um trabalho, toda uma construção, não foi fácil conseguir esses inscritos, conseguir quem me acompanhasse aqui, e também até por respeito por quem me acompanhou, por quem gostava do meu trabalho, gostava de mim de alguma forma, porque tem muita gente que, além do trabalho, se identifica, né, com a gente, comigo de alguma maneira, então é de uma forma respeitosa também que eu vim gravar esse vídeo e falar um pouco. Não fiz tanto roteiro, não pensei, só notei, é interessante falar isso, tal, mas não programei. Esse vídeo é mais um bate-papo mesmo, bem sincerão, praticamente um desabafo. Eu falei, antes de começar a soltar conteúdo por aqui, eu quero trazer essa breve explicação do porquê todo esse tempo fora, porquê que eu passei esses 5 anos fora. No início de 2020, eu já tinha decidido que eu daria um tempo no canal, uma pausa no canal. Não cheguei a falar sobre isso abertamente, mas logo que veio a pandemia, isso reforçou muito mais essa necessidade dessa pausa, porque na época eu abordava muito mais essa questão da moda, das combinações, de looks, e isso para mim já não fazia mais sentido, principalmente para aquele momento que a gente estava entrando como mundo, como sociedade. E eu pensei, poxa, não faz sentido numa situação tão complicada como essa eu continuar produzindo o mesmo conteúdo. E na verdade isso já estava me incomodando há algum tempo, eu já havia necessidade de falar sobre outros assuntos, vir com outras demandas, mas eu mesma me fechei nessa caixinha do nicho, nessa caixinha da obrigação de falar sobre a mesma coisa, sobre o mesmo assunto. Aprofundando nisso, isso tem muito relação também, porque eu cheguei a fazer alguns cursos, algumas mentorias com profissionais do YouTube, que tinham contato com o YouTube, e todos recomendavam essa questão, você tem que ter um nicho, você tem que seguir nisso, só que isso me incomodava, porque eu não me via falando somente sobre uma única coisa, mas foi dessa forma que eu consegui ter audiência, foi dessa forma que eu consegui ter os meus primeiros números expressivos aqui na plataforma. Na época eu já tinha vídeos com mais de 600 mil visualizações, eu já tinha alcançado mais de 50 mil inscritos, hoje são mais de 60 mil, não sei como vai ser agora, se muita gente vai se desinscrever por causa desse vídeo, e tá tudo bem, faz parte do processo. Agora, todos esses números foram a partir do momento que eu resolvi nichar, falar de um mesmo assunto. Só que isso ao longo prazo, quando não é uma coisa que quando você tem outras necessidades e você gosta de outras coisas e você tem necessidades diferentes, isso vai te engessando muito. E eu me sentia nessa situação engessada de falar a mesma coisa, eu já estava um pouco cansada, um pouco
exaurida desse tema, podemos dizer assim. E eu poderia ter permanecido só por números, mas não era verdade, não era o que eu gostaria de levar. É quase uma transição de carreira quando a gente pensa no offline. Quando a pessoa faz uma coisa por muito tempo, chega uma hora ela não se vê mais fazendo aquilo e ela tem necessidade de mudar, de fazer uma coisa diferente. E muitas vezes a sociedade, as pessoas não aceitam isso e muitas vezes nós mesmos não aceitamos isso, porque a gente não aceita esse encerramento de ciclo, a gente não aceita que a gente pode mudar, porque a gente vê o tempo todo e a gente cresceu ainda com uma cultura dos nossos pais, de pessoas um pouco mais antigas que seguiam a mesma profissão, a mesma carreira, se formavam em uma coisa e para sempre iam ser aquela mesma coisa. E hoje o mundo está muito rápido, as coisas estão muito avançadas e as pessoas estão mudando cada vez mais. Tá tudo bem aceitar essas mudanças também, desde que isso faça sentido para onde você quer ir, para onde você quer chegar, para qual o seu propósito maior com aquilo. Então, era isso que eu pensava. Por mais que uma parte fazia sentido, porque não era só a parte da moda, mas a questão da autoestima, da autoconfiança, tudo isso eu acredito tá envolvido. Mas da forma que eu fui conduzindo, estava indo muito mais para um consumismo exagerado, ou para uma coisa mais fútil. E eu queria trazer um pouco mais de profundidade para esse trabalho, para esse negócio. E foi dessa forma que eu fui me desconectando com o próprio conteúdo. Então eu falei, cara, eu preciso dar um tempo. E a pandemia veio para isso, porque eu falei, não faz sentido eu ficar produzindo o mesmo conteúdo aqui. E logo depois, na sequência, fez menos sentido ainda, porque para quem me acompanhou lá no Instagram, já sabe dessa notícia. Infelizmente, em 2020, a minha mãe faleceu. E quem me acompanhava aqui no canal sabe que ela foi muito importante e ela participou de vários vídeos, inclusive um dos vídeos mais vistos do canal na época era um vídeo com ela, e inclusive eu ocultei todos esses vídeos depois, vou explicar exatamente por quê. E foi um momento assim que aqui eu cheguei a falar no canal da doença dela, do câncer que ela teve, do câncer de mama. Ela fez o tratamento, a gente acreditou que ela já estivesse curada, essa foi o diagnóstico que os médicos deram e em um ano depois, ou pouco menos de um ano, voltou e já tinha dado metástase, pulmão, enfim, foi um processo muito dolorido, muito complicado. Então, logo depois ela estava aqui, na época da pandemia, logo quando estavam decretando o lockdown, eu lembro dela, a gente ir para o aeroporto para levá-la, e aí ela estava até pondo lenço, assim, porque na época ainda não estava com essa questão da máscara e tal, estava tudo ainda meio incerto, e logo quando ela voltou para BH, ela já estava sentindo algumas coisas estranhas, uma dor no peito, e já era o câncer que já tinha se espalhado para o pulmão, enfim. E aí voltou toda essa história e o emocional já era. Então eu não tive emocional também para lidar com tudo isso, porque quando a gente soube da notícia foi um baque enorme, foi muito difícil. E ela sempre tentando ser positiva, vir aqui, foi algo muito bom para ela também estar no canal. Um dos motivos para eu demorar a gravar sobre isso é que eu pensei, né? Falei, já estou melhor para falar sobre o assunto, mas quando a gente relembra, ainda é muito difícil. E desculpa, gente. Eu falo, caramba, já se passaram 5 anos, ainda não completou, na verdade, 4 anos e pouquinho, porque ela faleceu no final de 2020. Foi em setembro. Então, ainda 4 anos e pouquinho que ela faleceu, e ainda assim é duro, né? Quando a gente lembra e tal. Enfim, então eu não tive emocional para lidar com essa fase, porque depois ela teve que passar por todo o processo, ficou internada, e aí os médicos deram a notícia que ela não resistiria mais tempo, ficou com cuidados paliativos, foi para casa, teve que usar oxigênio, foi todo um processo muito doloroso, e foi nesse processo que eu também sumi, tanto
do YouTube quanto do Instagram. E no Instagram eu precisei voltar antes, porque eu já tinha compromissos, eu já tinha todo compromisso com o curso que eu tinha lançado, eu tinha um lançamento, tinha equipe. Eu consegui adiar um pouco depois do falecimento dela, consegui adiar, lembro-se por 1 mês, 2 meses, foi um tempo, mas eu tive que retomar porque eu já tinha data, já tinha programação e não podia deixar, e também era uma forma desse escape. É uma forma de você trabalhar, de você fazer as coisas para que você não fique lembrando, não fique pensando só naquilo. Então, por lá, eu voltei meio que forçadamente por causa disso. E logo depois eu também sumi, fiquei sumida aí por um bom tempo. E vez ou outra postava alguma coisa e tal, mas não foi mais como antes, porque tudo isso mexeu muito comigo, tudo isso realmente eu não fui forte o suficiente, por mais assim, eu acredito em Deus, tenho fé. É muito louco, porque isso, eu também me cobrei muito em relação a isso. Não vou me estender, porque assim, eu posso gravar um vídeo sobre isso, sobre esse processo, né? Esse processo do luto, quanto é complicado e tal. Mas assim, eu não tive o emocional para lidar com tudo isso, e também comecei a repensar toda a minha vida, a minha carreira, enfim, o que eu poderia fazer, e resolvi trabalhar muito mais nos bastidores, muito mais offline. Eu consegui manter a venda dos meus cursos, eu conseguia fazer isso por tráfego pago, então não precisava necessariamente eu ficar aparecendo o tempo todo. E eu preferi me resguardar mesmo, pegar alguns projetos nos bastidores, offline, que eu pudesse continuar. Só que, vez ou outra, eu ficava pensando, poxa, eu podia voltar, podia compartilhar isso, mas sempre com esse receio. Será que tá pronto? Será que é o momento? O que eu vou falar agora? Não sei se faz tanto sentido. Ao mesmo tempo eu não me sentia pronta de novo. É louco como a nossa cabeça cria muitas histórias, muitas narrativas. E eu pensei, uma das formas também que eu pensei de não continuar com esse canal é justamente porque a minha mãe fez parte, bastante parte aqui desse canal. E eu falei, talvez não faça sentido, talvez não faça sentido eu continuar com esse canal, seja melhor eu abrir um outro. Mas cá estou, resolvi até como teste abrir aqui essa câmera, gravar o vídeo e publicar aqui no canal, até para ver como que vai ser a entrega do YouTube, se realmente faz sentido agora para essa nova fase. E eu não quero que esse vídeo se torne um vídeo sobre perdas, sobre luto, mas só para vocês entenderem um pouquinho do que rolou, né? Teve essa questão da minha mãe no final do ano passado, em 2024. A minha sogra também faleceu, a mãe do Lucas, o meu marido, e foi muito repentino, não foi uma coisa que ela já estava doente, não. Ela passou mal, foi internada, ficou um período internada e infelizmente faleceu. Então foi também mais um baque, foi de novo reviver muita coisa e de novo ver o Lucas passando por aquilo que a gente já tinha passado lá atrás, sabe, essa troca assim do sentimento, porque pra gente, na nossa cabeça, tanto para mim quanto para o Lucas, as nossas mães foram as pessoas mais importantes pra gente aqui na Terra, né? Além, lógico, da gente ter esse amparo um no outro, mas de família mesmo, a gente tinha essa conexão, né? Tanto ele com a mãe dele, eu com a minha mãe, e eu também, né? A minha sogra, ela me acolheu como filha, então ela me ajudou muito na minha caminhada. De novo, lá vai eu chorar aqui, gente. Era só pra voltar super feliz, super contente. E aí vocês veem, né? Você fala, gente, que absurdo, né? Como a gente... É que eu sou uma pessoa muito emotiva, então eu começo a falar. Enfim. Mas é isso, eu não quero que esse vídeo seja de chororô, porque eu também quero até abordar essa parte dessa questão de luto, de perdas, como eu falei. Posso gravar um vídeo sobre isso, sobre os aprendizados, sobre como é passar por essa fase, como é reviver isso, né, de forma perto, assim, porque uma coisa é quando você perde pessoas que às vezes têm uma importância, mas não um nível de importância quando é uma mãe, quando é uma pessoa presente, porque assim, claro que eu não posso falar isso de todas as mães, tem mães que são mais ausentes, tem mães que têm dificuldades com os filhos, mas no nosso caso, tanto para mim quanto para o Lucas, não era o caso, era o caso de mães assim, que a gente realmente tinha um amor muito profundo e elas pela gente, então foi um peso muito grande na nossa história. E quando
acreditava que eu já estava superando essa parte, veio esse outro processo para a gente poder encarar de novo. E são nessas lutas, são nas dificuldades que a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente aprende muita coisa. Então, por isso, futuramente, em algum momento, eu quero gravar sobre isso também, porque de repente pode auxiliar, pode ajudar alguém que venha passar por esse processo. E o que eu pensei para essa nova fase, você que vai decidir se vai continuar aqui comigo ou não, eu quero ir além, não que eu não vá falar nunca mais de imagem, de moda, mas eu quero voltar muito mais para a comunicação, e não só a comunicação verbal, daquilo que a gente fala, mas a comunicação interna, e muito mais do nosso poder pessoal, daquilo que a gente pode fazer com a nossa vida, ativar o nosso poder pessoal mesmo, porque vai muito além da imagem, vai muito além da moda. Na verdade, a moda, a nossa imagem, ela é um fator, ela é uma pecinha de toda a engrenagem que nos move e que faz a gente estar aqui no mundo e alcançar as coisas que a gente deseja. Então eu quero trazer mais assuntos, não só esses específicos, mas eu quero trabalhar também essa questão mais forte da nossa autoconfiança, desses papos também um pouco mais profundos que eu possa trocar aqui de uma forma mais descontraída, de uma forma mais como amigos, amigas e amigos também, e que a gente possa evoluir, seguir evoluindo juntos e que eu possa contribuir de alguma forma. Estudei tantas coisas também ao longo desse processo, ao longo desses 5 anos, me dediquei a estudar mais sobre desenvolvimento pessoal, sobre toda essa parte de mentalidade, toda essa parte da autoconfiança, de como a gente também consegue ir moldando a nossa vida e ajustando aquilo de uma forma que o fato da gente ser de uma forma em determinado momento não quer dizer que a gente não possa dar outra forma para a gente mesmo, dar outro sentido para a nossa vida, dar um outro significado para a nossa vida e avançar, porque a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para crescer. Então, resumindo, eu quero que você comente aqui o que você tem assistido, o que você tem acompanhado ao longo desse tempo, o que você mudou ao longo desses 5 anos, para eu entender um pouquinho como pode ser os próximos passos aqui do canal. Vou deixar bem aberto, quero interagir aqui com você. Quero ver se o YouTube também vai entregar esse vídeo, para quantas pessoas ele vai entregar esse vídeo, quantas pessoas vão assistir. E quero entender também como que vai ser esse processo. Eu não vou prometer muita coisa por agora, porque eu estou entendendo mesmo se esse canal vai voltar a engrenar, porque dizem, os especialistas de YouTube dizem que muitas pessoas que eu vi falaram que era melhor sim criar um novo canal, que como esse canal já está parado há muito tempo, e se eu for mudar um pouco a abordagem dos temas também não vai fazer mais sentido, porque o público que está aqui gostava de consumir uma coisa e agora eu vou falar de outra, mas eu acredito que todos nós temos várias áreas que a gente se identifica, que a gente gosta. Então, você, por exemplo, que assiste moda, que acompanha moda, você não só assiste isso, você assiste outras coisas, você tem outros gostos, você faz outras coisas da vida. Então, nós somos diversos nesse sentido. Então, por isso que até mesmo o canal me fez pensar. Eu falei, poxa, o meu canal ele não tá com um nome específico do nicho específico. O canal leva o meu nome e quando a gente é um ser humano, nós somos diversos nesse sentido. Nós temos vários gostos, nós gostamos de coisas diferentes e não só uma única coisa. Então isso também me motivou a voltar aqui com o canal. Vamos ver, como eu disse, se o YouTube vai entregar, vamos ver como vai ser a aceitação aqui no geral. E aí eu vou contando para vocês nos próximos passos, no decorrer, para a gente poder voltar a fomentar aqui esse canal. Muito obrigada por você que ficou aqui todo esse tempo, obrigada a você que foi lá para o Instagram também me acompanhar. Desculpa se eu também não consegui suprir todas as expectativas nesse tempo, mas eu também estava passando por um processo mais difícil, mais interno. Eu também gosto, eu preciso do meu momento de absorver essa energia, pensar, refletir e também agora eu acho que chegou a hora de colocar isso para fora, porque em vários momentos eu quis compartilhar muitas coisas e não via aonde, não via possibilidade. Pensava no Instagram, mas ao mesmo tempo o Instagram não é essa rede tão profunda. Aqui o YouTube, eu tenho um carinho muito grande por essa plataforma, tenho um carinho muito grande por você que me acompanha aqui, porque foi uma estrada, foi uma trajetória e
não é fácil, né? Quando a gente cria conteúdo, quando a gente se dedica para algo. Então, muito obrigada. A gente se vê nos próximos vídeos. Comenta aqui para eu saber o que você quer acompanhar também, o que você costuma consumir. Um beijo!